E eu quero compartilhar hoje a palavra do Senhor nesse texto de Lucas capítulo 6, versos 46 a 49, que já está sendo projetado. Como vocês já sabem, eu estou compartilhando já uma série sobre fazer discípulos. Nós temos já há algum tempo refletido sobre aquilo que nós acreditamos ser a base, ser a missão da igreja: amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Tivemos então a temporada das reflexões sobre amar a Deus, depois uma sequência em amar pessoas, e agora estamos na sequência do fazer discípulos. E hoje eu quero tomar como base esse texto de Lucas capítulo 6, de 46 a 49. Ele não é exatamente um texto que trate do tema discipulado. Uma parábola de Jesus. Você vai encontrar esse texto também em Mateus, encerrando ali o Sermão das Bem-aventuranças, é o último ensino do Sermão do Monte, que começa com as Bem-aventuranças. Mas ele tem alguns princípios para a vida cristã que tem tudo a ver com o discipulado. E eu espero que Deus possa nos falar ao coração. Então, Lucas, capítulo 6, de 46 a 49, o texto nos diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra esta casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Amém. Nesse texto, Jesus vai usar essa parábola da construção das casas para explicar, para tornar mais claro para quem o ouvia, um ensino sobre um tema. Qual tema? Aquilo que no versículo 46 já aparece. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo para vocês fazerem? A parábola é para explicar isso. A parábola vem para oferecer elementos de reflexão a respeito dessa dificuldade, de um estilo de vida que parece que de fato é de seguidor de Jesus, porque busca Jesus, porque ouve Jesus, mas infelizmente não pratica o que ouve, o que aprende. E Jesus trata isso na parábola como uma característica de superficialidade. Jesus está apresentando a parábola, e é uma parábola simples, de fácil entendimento, porque você tem duas construções. Existem duas casas sendo construídas. O construtor da primeira casa, que Jesus diz que é aquele que ouve e obedece, que ouve e pratica, ele cava fundo. A casa tem um fundamento profundo. Olha a comparação, ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Eu não sei você, mas algumas pessoas pensam o seguinte, que quando tem essa parábola é que um construiu lá longe, num lugar rochoso, e que o outro foi construído na beira da praia, quase na água. Então um estava na rocha, lá no alto, e o outro estava na areia da praia. Mas, na verdade, a imagem que Jesus quer construir não é essa. Você tem duas casas sendo construídas aparentemente iguais.
Sabe essa história do geminado? Você olha assim, ó, elas são iguais. Elas estão, provavelmente, num mesmo terreno, sob uma mesma base, num mesmo endereço, numa mesma região. E quem passa e olha, imagina de fato que são idênticas, são iguais, que são muito semelhantes. Você não encontra, a olho nu, nenhuma diferença significativa nas casas, nas construções. E Jesus vai apresentar para nós e para os ouvintes daqueles dias que o mais importante daquelas construções era aquilo que não poderia ser visto pelos nossos olhos, que era a parte que estava debaixo da terra, que era invisível aos olhos, mas era exatamente aquilo que sustentou aquela construção no momento da adversidade, que nesse exemplo de Jesus foram as enchentes, as chuvas e, obviamente, as enchentes decorrentes das chuvas. Olha que comparação, irmãos. Jesus está dizendo que aquele que busca por Ele, ouve, que conhece o ensino dEle, que conhece a palavra, mas não pratica, ele tem uma construção. Ele também está construindo algo. E a construção dessa que ouve e não pratica, ela tem uma temporada boa. Ela tem uma temporada que ela goza, que ela aproveita igualmente daquele que cavou profundamente, que é o praticante. Então, por um período, parece que ambos estão numa mesma condição. Parece que ambos estão no mesmo patamar. Mas as provações, os dias difíceis, inesperados, virão sobre ambos. E aquele dia funciona como uma prova, como um filtro, como uma peneira. E a casa que permanece de pé, ela só permanece de pé porque ela está apoiada sobre a rocha. E a casa que é destruída, ela se torna ruínas, porque ela não está apoiada na rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. A parábola é simples, pequena, de fácil entendimento, mas de muitas aplicações. Quando a gente olha ao redor, a sociedade, nossas vidas, nós vivemos numa sociedade em que a imagem tem muito valor. Outro dia, num culto de jovens, a gente estava refletindo sobre isso. Um adolescente, hoje de 15 anos, talvez ele já tenha visto imagens mesmo, que o adulto, pai ou mãe dele, levou quanto tempo para ver se é que já viu a quantidade de imagens que ele já conseguiu ver. Mas se fosse só isso, ok. Mas não é só isso. As redes sociais estão aí para mostrar que todo mundo é feliz. Que todo mundo come uma coisa diferente. Que todo mundo está bem demais. Mas os gabinetes pastorais, os atendimentos psicológicos ou psiquiátricos estão bombando. As terapias, tente marcar uma para você ver quanto tempo leva. Psicologista
loucura é essa? Que está todo mundo bem, sorrindo, com roupa bonita, num lugar bonito, num lugar festivo, só com amigos. Qual o problema? O problema parece ser exatamente o que trata a parábola. É que há uma imagem, há uma fachada, há um aspecto que parece que está tudo bem e que fica tudo bem por um tempo, mas que não resiste às dificuldades, aos dias maus. Porque construir apoiado na rocha, em primeiro lugar, dá trabalho. Dá muito trabalho, você tem que cavar profundo. É um trabalho árduo, chato, que exige muito esforço. E aí você olha ao lado, a família do lado, o vizinho ao lado, ele já está levantando parede. E aí o termo de comparação é imediato, mas o que é isso? Ele já está, como é rápido, né? Esse está com dinheiro, né? E aí choveu, e é Joinville. Então aquele buraco que tu cavou, imagina aquilo como não ficou. Então enquanto tu está cavando, o outro já está cobrindo, e tu está cavando de novo, e de novo, e de novo. E aí a gente começa a dizer, será que vale a pena cavar tão profundo? Não tem nenhuma nuvem agora mais, não vai chover mais. A previsão é de uma estiagem. Por que eu vou ficar cavando isso aqui? Então, a visão imediatista, a visão apenas de curto prazo, a visão que eu vou resolver problemas, eu resolvo para hoje e para amanhã, não importa a vida, leva com que pessoas, famílias, igrejas construam na superfície, sem cavar profundamente. E os termos de comparação acabam levando ainda mais para isso. Seja na tua empresa, seja na tua vida, aquela comparação com o vizinho, com o cara que estudou com você, com a moça que estudava contigo, sejam os pastores com igrejas aqui e ali, ministérios aqui e ali. Cavar profundamente dá trabalho e aparentemente, e por um período, parece que não há nenhum benefício de se fazer isso. Hoje se fala muito em sustentabilidade. Sustentabilidade. Vida sustentável. Esse texto fala muito sobre sustentabilidade. Esse texto tem relação direta com a ideia de sustentabilidade. Às vezes, as construções caem porque elas chegam ao fim. Parece esquisito dizer isso, mas eu vou tentar mostrar. Você tinha um planejamento de construir na superfície. Aquilo não deu certo, você parou no começo, nem cobriu, deu errado, não vai matar ninguém. Dificilmente vai acontecer um acidente ali, aquilo vai virar escombro, uma hora vão derrubar, e foi um prejuízo, foi um atraso que você tomou, mas aquilo não foi uma ruína da sua vida. Mas as grandes construções, aquelas que vão sendo erguidas e erguidas e erguidas, o peso delas mesmas vão proporcionar a queda. E o problema é que tem gente dentro. Tem famílias dentro.
tem crianças dentro. Quando eu olho para esse texto, eu percebo, o Senhor Jesus está encerrando uma série de ensinos que é a base de todo o ensino cristão. Quando a gente fala do Sermão do Monte, quando a gente fala dos ensinos de Jesus ali em sequência, e os exemplos que ele dá, a gente está falando da constituição do reino. Esse texto está dentro da Constituição, ele é o último ensino de Jesus. Essa parábola. E Jesus está chamando uma baita atenção para nós. Cuidado com a sedução da imagem, da superficialidade. Não caia nessa, porque isso pode matar você e pessoas que você ama e que estão perto de você. Eu quero pensar um pouquinho sobre discipulado agora. Como a gente viu semana passada, não bastava, como a gente tinha visto na outra semana, Jesus Cristo ter vencido a morte e ressuscitado. A mensagem precisava chegar às pessoas. E Jesus definiu que a mensagem chegaria às pessoas através dos discípulos dele, que fariam discípulos. E a mensagem, então, se propagaria e atingiria todas as gerações. Logo, discipulado é um projeto de Deus de fazer com que em todas as gerações seus discípulos garantam que a mensagem chegará à geração seguinte. Mas assim, mas não é o evangelismo que faz isso? Não, não é. Porque você pode evangelizar alguém, e essa pessoa nunca mais evangelizar ninguém. Ela encontrou a salvação, mas a salvação do outro vai depender do processo discipular dela, levá-la a ser uma discipuladora, um discipulador. O evangelismo leva a salvação a alguém, mas a multiplicação da mensagem se dá pelo fato da formação de discípulos. Porque é o discípulo quem se compromete em cavar profundo. É o discípulo que vai se fundamentar. É o discípulo que vai pagar o preço do discipulado. É o discípulo que não vai aceitar mais superficialidade na sua vida, nos seus relacionamentos. É o discípulo de Jesus que vai pagar o preço de apoiar a sua vida em Jesus. Logo, portanto, esse texto, o princípio do texto está falando exatamente de discipulado. E discipulado dá trabalho. Porque lidar com gente traz muita alegria, traz muita satisfação. A gente vê muitos milagres, muitas transformações, histórias incríveis, emocionantes algumas delas. Mas a gente se frustra um monte também. Parece que vai, mas não vai. Parece que foi, mas voltou, desistiu, retrocedeu. E assim vai. Por quê? Porque é gente. Porque são pessoas. E discipulado é exatamente isso. Lidar com gente, com as suas virtudes, com as suas incoerências, com as suas debilidades, com as suas fortalezas, com tudo que ela tem. E aí nós pensamos o processo discipular e a gente tem muita atenção, e eu me incluo nisso, em aspectos objetivos. Por exemplo, quem que vai ser meu discípulo ou meu discipulador? Quando que nós vamos nos encontrar? Quanto tempo é esse encontro? Vai ter livro ou cartilha? Não, não vai ter. De quanto em quanto tempo ele deve acontecer? Mas nós vamos falar de quê? O que eu vou perguntar? O que eu vou responder? São aspectos objetivos. Mas me parece que nenhum desses aspectos é cavar profundo. São os aspectos subjetivos, ou aqueles que os olhos não podem ver,
o fundamento de todo o processo discipular. Os discípulos que geram discípulos, os discípulos que avançam, amadurecem e geram discípulos, são pessoas que tiveram uma construção num ambiente invisível às demais pessoas, mas que todos podem acessar, desde que queiram, que tenham consciência do valor do invisível para o processo de discipulado. Fala, pastor, está difícil de entender hoje. Vou tentar clarear. Você pode fazer a melhor reunião, oferecer o melhor lanche, escolher o melhor material, mas talvez de nada valha se você não passou tempo com Jesus em favor do seu discipulado. Quem viu você passar esse tempo? Só o Senhor. Mas o grupo do outro está bombando, já multiplicou 15 vezes. Eu preciso crescer o meu. O método, a parte objetiva, ela de fato viabiliza alguma coisa. Nós precisamos tornar aquilo viável. Eu entendo isso, mas eu estou dizendo que não é aqui. Não é isso, não é esse elemento, o elemento que vai sustentar, ele não é visível aos olhos. Ele está num ponto que as pessoas olham e elas não conseguem perceber. É o tempo que você passou com a palavra de Deus. É o tempo que você ruminou a palavra de Deus para a sua vida. É o tempo que você passou com ela, mesmo quando você não estava entendendo uma linha e que parecia inútil. Eu estou perdendo meu tempo porque eu estou com tanta coisa para fazer. Eu já li esse texto aqui 3 vezes e eu não tiro uma lição. Eu não consigo entender. Não faz sentido para mim. Veja que coisa mais inútil. Eu estou há meia hora aqui e não entendo nada. Fique. Apenas fique. Eu não consegui orar. Não fale nada. Fique. Fique com Jesus. Fique com Jesus. E no dia seguinte, volte. E no dia seguinte, volte. E no dia seguinte, volte. E fique com Jesus. A sabedoria de que se fala o texto diz que um teve uma atitude sábia de cavar na rocha, de fundamentar a sua construção na rocha. Não é a sabedoria do banco da escola, da aula da faculdade ou do sermão do pastor. É uma sabedoria de estar com Jesus. Cave mais fundo. Você ainda está na superficialidade. Por isso que as coisas não estão fazendo sentido. Vai mais fundo. Vai mais fundo. Volte, se esforce, se entregue. Vai fazer diferença. Se nós não fizermos isso, nós vamos ver pessoas sendo salvas, sim. Deus vai continuar salvando. O problema é que a gente está se contentando com isso, e aí a gente vê bebês nascerem. E quando eles dizem, mamã, papá, a gente se alegra, a gente faz uma festa, porque isso é super show de bola. Eu não sei, eu não lembro mais exatamente quantos meses minhas filhas tinham quando começaram, mas eu me lembro da emoção desse trem, esse negócio é muito forte.
Se você chegar na beira do berço e lá falar isso, ainda fizer com os bracinhos assim, não há o que você não faça por aquela criatura, gente. Não há. Porque é muito forte. Porque é profundo. Então, não é que o bebê não tenha valor e que as reações de um bebê não sejam emocionantes. O problema é que se ele fizer 5 anos e continuar assim, não vai ser tão bom mais. O problema é que se ele fizer 10 anos, levar os bracinhos para você e falar, mamã, papá, não vai ter mais alegria nessa expressão. O processo do discipulado é que conduz bebês ao amadurecimento. É o cavar profundo, para que se tornem adultos maduros e frutíferos, para que reproduzam aquilo que aprenderam, para que levem à geração seguinte a mensagem da salvação em Cristo Jesus, da santificação. Mais importante do que o horário, eu não estou dizendo que isso não é importante, tá, irmãos? O pastor falou que isso não tem nem importância, não é isso, eu nem advogo isso, eu acho que isso tem seu valor, mas isso não é o que sustenta, é o teu processo de santificação, é a tua luta, a força com que você luta contra o pecado, contra as tuas inclinações, é o teu momento com o Senhor, é o teu momento com a palavra, é o teu serviço. Todos nós sabemos o que precisamos fazer, nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos servir. Mas com que força nós temos feito isso? Porque o processo discipular ele não acontece sem esforço, assim como encontrar a rocha para edificá-la a partir da rocha também não é sem esforço, mas é recompensado pelo Senhor, porque todos nós viveremos dias difíceis, dias de perda, dias de luto, dias de aflição. E nesses dias, não basta uma fachada bonita, não basta aparência, não basta ter vindo ao culto, não basta nada que seja superficial. A diferença fundamental da construção é que uma se apoiava em Cristo e a outra, aparentemente boa, não se apoiava. Quero propor uma última reflexão ainda a partir desse texto, e depois vou encerrar. Enquanto nós pensarmos o discipulado como algo para alguém competente fazer, nós vamos ter dificuldade de cavar profundo. Deixa eu tentar me explicar. Muitas vezes nós procuramos alguém para ser discipulador, alguém que tenha boa eloquência, que se comunique bem, que seja simpático, super comunicativo, bom de resenha. Se tiver uma casa confortável, com uma sala boa, melhor ainda. E por aí vai. E a gente vai elencando o perfil do discipulador. Na verdade, a gente está dizendo assim, olha, ele precisa ser competente para fazer isso. A gente está exigindo um grau de competência para a função. Qual é a competência exigida? Olha, assim. Quando, na verdade, a gente olha para Jesus, e Jesus não fez isso. É exatamente o que Jesus não fez. A única coisa que Jesus fez, ele chamou pessoas para um compromisso com ele. Qual era o compromisso? Andar com ele. Jesus ia para um lugar, eles iam. Jesus ia para o outro, eles iam. Jesus ia curar, eles estavam juntos. Estavam juntos com Jesus. Jesus chamou aquelas pessoas para todos os dias estarem com ele. No dia da festa, eles estavam com Jesus. No dia da perseguição, eles estavam com Jesus. Eles eram competentes? Não.
Eles eram comprometidos. A competência foi Jesus quem desenvolveu. Mais do que competentes, nós precisamos de comprometidos. Mais do que competência, o reino avança pelo comprometimento daqueles que querem estar todos os dias com Jesus. O comprometido, nele é desenvolvido competência. A competência é desenvolvida, vai avançando. E a gente vê isso nos discípulos de Jesus. Nós vemos ali eles caminhando com Jesus, e cada ano que passava, eles iam vivendo experiências tão fantásticas com Jesus, coisas que eles nunca imaginavam, e eles ainda erravam, eles erraram depois que Jesus voltou para a glória, continuaram errando, mas o Senhor desenvolveu neles a competência do discipulado. O Senhor não pegou os competentes, o Senhor arregimentou aqueles que queriam se comprometer com Ele. Como disse, quero agora encerrar a minha fala. A primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é, eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua vida com Jesus? Eu não estou falando da fachada, da aparência, do jardim, da decoração, se tem gesso, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de como está a sua vida com Jesus nas áreas da sua vida que ninguém pode ver. Eu estou perguntando para você como está a sua vida com Jesus naquilo que é invisível aos olhos humanos, mas estão debaixo do escrutínio e observação do Senhor. Porque é disso que esse texto fala. Como está a sua vida com Jesus hoje? Porque talvez você tenha se afastado. Porque talvez você tenha se acostumado a construir somente na fachada, somente na superfície. E já faz tempo que não há um aprofundamento da tua relação. Você se esqueceu, você abandonou, você deixou para o passado, lá para trás, o período mais intenso, mais profundo. A alegria de estar com Jesus não faz tanto sentido mais. E hoje eu quero te dizer, volta para Jesus. Consagre as áreas da sua vida, que hoje são superficiais. Arrependa-se e consagre essas áreas ao Senhor Jesus. Volta para Jesus. Mas talvez você me diga, eu nunca estive nesse lugar, pastor. Eu estive em igrejas, eu estive em encontros, eu estive em retiros, eu estive em pequenos grupos, mas eu nunca estive profundamente com Jesus. E eu quero te dizer, vem agora, vem hoje, para de perder tempo da sua vida com superficialidade. Vem enquanto o dia mau não chega. Vem enquanto as chuvas não caem, a enchente não vem contra a sua vida. Vem hoje, é dia de graça, é dia de salvação. Mas eu quero te dizer ainda mais uma coisa. Existem muitos inimigos para profundidade. Muitos inimigos. Você fazer uma construção dessa, como descrito, do homem sábio, tu leva mais tempo, tu gasta mais dinheiro. Mais dinheiro. Vai ter muito sofrimento. Construir profundo é para gente que não tem preguiça. Preguiçoso não constrói nada profundo.
preguiçosa não constrói nada profundo. Nada, nada, nada. E hoje eu quero te chamar para avaliar esse ponto da sua vida. Como que anda a sua disposição espiritual? Sua energia, sua disposição, a sua garra, a sua determinação, de você olhar para isso como algo prioritário para a sua vida. Eu não quero apenas correr atrás do dinheiro, eu não quero correr atrás apenas do título, eu não quero apenas correr atrás de uma ascensão social, de um status, eu não quero isso para a minha vida, a despeito de ter que abandonar o meu desenvolvimento espiritual. Fala, pastor, mas essas coisas não são boas? São boas. Mas isso também não é bíblico? É bíblico. Mas nunca deveria ocupar o primeiro lugar da vida de ninguém. De ninguém. Porque o primeiro lugar é de Jesus. É para Jesus. É por Jesus. E nada mais. Ou nós apoiamos a nossa vida em Jesus, ou nós colocamos em risco a nossa história, a história das pessoas que nós amamos, no dia das chuvas fortes. E o Senhor está nos dando a todos nós, a começar de mim, a oportunidade hoje de revermos a nossa vida e o nosso processo de discipulado.